O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 336. Criação dos Vedas, postos aos cuidados de Vrihaspati. Bhishma disse, endereçado por Narayana, aquele principal dos seres, nessas palavras, Narada, o principal dos homens, então disse estas palavras para Narayana para o bem do mundo. Narada disse, que seja realizado aquele objetivo pelo qual tu, ó ser nascido por si mesmo, nasceste em 4 formas na casa de Dharma. Eu agora irei para a Ilha Branca para contemplar tua natureza original. Eu sempre cultuo meus superiores. Eu nunca divulguei os segredos de outros. Ó Senhor do Universo, eu tenho estudado os Vedas com cuidado. Eu tenho passado por penitências ascéticas. Eu nunca falei uma inverdade. Como ordenado nas Escrituras, eu sempre protegi os 4 que devem ser protegidos. Isto é, as mãos, os pés, o estômago e o órgão de prazer. As mãos são citadas como estando protegidas quando elas são impedidas de cometerem todas as ações impróprias. Os pés são devidamente protegidos quando eles são impedidos de tocar em todos os lugares impróprios. O estômago é protegido quando alguém nunca ingere qualquer tipo de alimento impróprio, e quando alguém se abstém de todas as más ações para apaziguar sua fome. E por fim, alguém é citado como reprimindo o órgão de prazer quando ele abstém de todas as ações de união sexual imprópria. Eu sempre me comportei igualmente em direção a amigos e inimigos. Totalmente e decisivamente devotado a ele, aquela principal das divindades, isto é, a alma suprema, eu incessantemente adoro a ele. Tendo purificado minha alma por essas ações de mérito especial, porque eu não conseguiria obter uma visão daquele Senhor infinito do universo. Ouvindo estas palavras do filho de Parameshti, Narayana, aquele protetor das Escrituras, o despediu, dizendo, vá, ó Narada. Antes de despedi-lo, no entanto, a grande divindade adorou o Rishi Celeste com aqueles ritos e cerimônias que foram declarados nas Escrituras por ele mesmo. Narada também deu as honras devidas ao antigo Rishi Narayana. Depois que tais honras tinham sido mutuamente dadas e recebidas, o filho de Parameshti partiu daquele local. Dotado de grande pujança yoga, Narada repentinamente se elevou ao firmamento e alcançou o topo das montanhas de Meru. Procedendo para um local isolado naquele topo, o grande asceta descansou por um tempo curto. Ele então olhou na direção noroeste e contemplou uma visão muito extraordinária. Em direção ao norte, no Oceano de Leite, há uma grande ilha chamada de Ilha Branca. Os eruditos dizem que sua distância das montanhas de Meru é maior do que 32.000 yojanas. Os habitantes daquele reino não têm sentidos. Eles vivem sem ingerir alimentos de qualquer tipo. Seus olhos não piscam. Eles sempre emitem perfumes excelentes. Suas cores são brancas. Eles são purificados de todos os pecados. Eles explodem os olhos daqueles pecadores que olham para eles. Seus ossos e corpos são tão duros quanto o trovão. Eles consideram honra e desonra da mesma maneira. Eles todos parecem como se eles fossem de origem celestial. Além disso, todos eles são dotados de marcas auspiciosas e grande força. Suas cabeças parecem ser como guarda-sóis. Suas vozes são profundas como aquela das nuvens. Cada um deles tem 4 mushkas ou braços. As solas de seus pés são marcadas por centenas de linhas. Eles têm 60 dentes, todos os quais são brancos e grandes, e 8 menores. Eles têm muitas línguas. Com aquelas línguas eles parecem lamber o próprio sol cuja face está virada para todas as direções. De fato, eles parecem ser capazes de devorar aquela divindade de quem surgiu o universo inteiro, os Vedas, as divindades, e os munis dedicados ao atributo de tranquilidade. Yudhishthira disse, ó avô, tu disseste que aqueles seres não têm sentidos, que eles não comem nada para sustentar suas vidas, que seus olhos não piscam, e que eles sempre emitem perfumes excelentes. Eu pergunto, como eles nascem? Qual também é o fim superior que eles alcançam?
Ó chefe da linhagem de Bharata, as indicações daqueles homens que se tornam emancipados são as mesmas pelas quais os habitantes da Ilha Branca são distinguidos. Dissipe minhas dúvidas. A curiosidade que eu sinto é muito grande. Tu és o repositório de todas as histórias e discursos. Em relação a nós dependemos totalmente de ti para conhecimento e instrução. Bhishma continuou, esta narrativa, ó monarca, a qual eu ouvi do meu pai, é extensa. Eu agora a contarei para ti. De fato, ela é considerada como a essência de todas as narrativas. Havia, em tempos passados, o rei sobre a terra de nome o Parishara. Ele era conhecido como o amigo de Indra, o chefe dos celestiais. Ele era devotado a Narayana, conhecido também pelo nome de Ari. Ele era cumpridor de todos os deveres prescritos nas escrituras. Sempre dedicado a seu pai, ele estava sempre atento e pronto para a ação. Ele ganhou a soberania do mundo por causa de um benefício que ele obteve de Narayana. Seguindo o ritual Satyavata Pancharatra que tinha sido declarado antigamente pelo próprio Surya, o rei Parishara costumava adorar o deus dos deuses Narayana, e quando seu culto acabava, ele costumava adorar, com o que restava, o avô do universo. Depois de cultuar os avós pitris, ele adorava os brahmanas. Ele então dividia as oferendas entre aqueles que eram seus dependentes. Com o que restava depois de servir aqueles, o rei satisfazia sua própria fome. Dedicado à verdade, o monarca se abstinha de fazer alguma injúria para qualquer criatura. Com toda a sua alma, o rei era devotado àquele deus dos deuses, isto é, Janardana, que é sem início e meio e fim, que é um criador do universo, e que é sem deterioração de qualquer tipo. Vendo a devoção a Narayana daquele matador de inimigos, o próprio chefe divino dos celestiais dividiu com ele seu próprio assento e cama. Seu reino e riqueza e esposas e animais eram todos considerados por ele como obtidos de Narayana. Ele, portanto, ofereceu todas as suas posses para aquela grande divindade. Isto é, dedicou suas posses ao serviço de Narayana, e as manteve como o administrador do grande Deus. Em outras palavras, ele nunca considerou sua riqueza como sua propriedade, mas estava sempre pronto para empregá-la para todos os propósitos bons e pios. Adotando o ritual Satyavata, o rei Parishara, com a alma concentrada, costumava cumprir todos os seus atos e observâncias sacrificais, opcionais e obrigatórios. No domicílio daquele rei ilustre, muitos dos brahmanas principais, conhecedores do ritual Pancharatra, costumavam comer antes de todos os outros o alimento oferecido ao deus Narayana. Enquanto aquele matador de inimigos continuou a governar seu reino justamente, nenhuma mentira alguma vez escapou de seus lábios e nenhum mau pensamento alguma vez entrou em sua mente. Com seus membros ele nunca cometeu nenhum menor pecado. Os 7 rishis célebres, isto é, Marishi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaya, Kratu, e Vasishta de grande energia, que vieram a ser conhecidos pelo nome de Kshitrasikandins, se reunindo no leito daquela principal das montanhas, Meru, promulgaram um tratado excelente sobre deveres e observâncias que era consistente com os 4 Vedas. Os conteúdos daquele tratado foram proferidos por 7 bocas, e constituíam um melhor compêndio dos deveres e observâncias humanos. Conhecidos, como já foi dito, pelo nome de Kshitrasikandins, aqueles 7 rishis constituem os 7 pravriti, elementos de Mahat, Ahankara, etc. E o humano auto-nascido, que é o 8º na enumeração, constituiu a Prakriti original. Estes 8 mantêm o universo, e foram estes 8 que promulgaram o referido tratado. Com seus sentidos e mente sob controle completo, e sempre dedicados ao yoga, estes 8 ascetas, com almas concentradas, conhecem totalmente o passado, o presente e o futuro, e são devotados à religião da verdade. Isto é bom, isto é Brahma, isto é altamente benéfico. Refletindo em suas mentes dessa maneira, aqueles rishis criaram os mundos, e a ciência de moralidade e dever que governa aqueles mundos. Naquele tratado os autores falaram sobre religião e riqueza e prazer, e subsequentemente sobre emancipação também. Eles também declararam nele as várias restrições e limitações planejadas para a terra como também para o céu.
Eles compuseram aquele tratado depois de terem adorado com penitências o pujante e ilustre Narayana, também chamado de Ari, por 1000 anos celestes, em companhia com muitos outros rishis. Satisfeito com suas penitências e culto, Narayana mandou a deusa da fala, Sarasvati, entrar na pessoa daqueles rishis. A deusa, para o bem dos mundos, fez o que lhe foi ordenado. Em consequência da entrada da deusa da fala em suas pessoas, aqueles rishis, bem familiarizados com penitências, conseguiram compor aquele principal dos tratados a respeito de vocábulos, significação e argumentos. Isto é, o tratado que aqueles rishis compuseram era o principal do seu tipo a respeito de escolha e harmonia de vocábulos, de significação ou sentido, e de argumentos com os quais cada afirmação era fortalecida. Tendo composto aquele tratado santificado com a sílaba Om, os rishis antes de mais nada o leram para Narayana, que ficou muito satisfeito com o que ele ouviu. O principal de todos os seres então se dirigiu àqueles rishis em uma voz incorpórea e disse: excelente é esse tratado que vocês compuseram e consistindo em 100.000 versos. Os deveres e observâncias de todos os mundos fluirão desse seu trabalho. Em harmonia completa com os 4 Vedas, isto é, os Riks, os Yajushis, os Samas, e os Atharvas de Angiras, o tratado de você será uma autoridade em todos os mundos em relação a Pravriti e Nivriti. Há 2 religiões, isto é, aquela de Pravriti, implicando ação e observâncias, e aquela de Nivriti, implicando uma abstenção completa de todas as ações e observâncias. A última é também chamada de religião da emancipação. De acordo com a autoridade das escrituras, eu criei Brahmando atributos de graça, Rudra da minha cólera, e vocês mesmos, ó Brahmanas, como representando os elementos Pravriti, Maat, Ahankara, etc. Surya, e Chandramas, vento e terra, água e fogo, todas as estrelas e planetas e constelações, tudo mais que é chamado pelo nome de criaturas, e proferidores de Brahma ou os Vedas, eles todos vivem e agem em suas respectivas esferas e são todos respeitados como autoridades. Esse mesmo tratado que vocês compuseram será considerado por todas as pessoas da mesma maneira, isto é, como um trabalho da maior autoridade. Esta é minha ordem. Guiado por esse tratado, o próprio humano auto-nascido irá declarar para o mundo sua direção de deveres e observâncias. Quando os Anas e Vrihaspati surgirem, eles também promulgarão seus respectivos tratados, sobre moralidade e religião, guiados por e citando esse seu tratado. Se algum trabalho sobre moralidade e religião foi realmente composto pelos 7 rishis ou não, nenhum trabalho semelhante, isto é certo, está em existência agora. Além dessa menção do trabalho no Mahabharata, nenhuma referência a ele foi feita em algum outro lugar. Depois da publicação de seu tratado pelo humano auto-nascido e daquele por Osanas, e depois da publicação do tratado também por Vrihaspati, esta ciência composta por você será adquirida pelo rei Vasu, também conhecido pelo nome de Uparishara. De fato, ó principais dos regenerados, aquele rei irá adquirir este conhecimento desse trabalho de Vrihaspati. Aquele rei, cheio de todos os bons pensamentos, virá a ser profundamente devotado a mim. Guiado por esse tratado, ele realizará todas as suas ações e observâncias religiosas. Em verdade, esse tratado composto por você será o principal de todos os tratados sobre moralidade e religião. Possuidor de excelência, esse tratado é repleto de instruções para adquirir ambos, riqueza e mérito religioso, e é cheio de mistérios. Pela promulgação desse seu tratado, vocês serão progenitores de uma linhagem extensa. O rei Uparishara também virá a ser dotado de grandeza e prosperidade. Após a morte, no entanto, daquele rei, esse tratado eterno desaparecerá do mundo. Eu lhes digo tudo isso. Tendo dito estas palavras para todos aqueles rishis, o invisível Narayana os deixou e procedeu para algum lugar que não era conhecido por eles. Então aqueles progenitores do mundo, aqueles rishis que concederam seus pensamentos sobre os fins procurados pelo mundo, promulgaram devidamente aquele tratado que é a origem eterna de todos os deveres e observâncias.
Posteriormente, quando Vrihaspati nasceu na linhagem de Angiras na primeira era ou era Krita, aqueles 7 rishis o encarregaram da tarefa de promulgar seu tratado, o qual era consistente com os Upanishads e os vários ramos dos Vedas. Eles mesmos que eram protetores do universo e os primeiros promulgadores de deveres e observâncias religiosas, então procederam para o local que eles escolheram, resolvidos a se dedicarem a penitências. Capítulo 337. Sacrifício do rei Parishara. Enfurecido ao não ver Narayana. Apaziguado com a história de peregrinos. Bhishma disse: então após o término do grande Kalpa, quando o Purohita celeste Vrihaspati nasceu na linhagem de Angiras, todas as divindades ficaram muito felizes. As palavras Vryat, Brahma e Maat todos tinham o mesmo sentido. Grupos de palavras expressivas da mesma significação são chamados de paryayas. O Purohita celeste, ó o rei, veio a ser chamado de Vrihaspati porque ele era dotado de todos esses atributos. O rei Parishara, também chamado de Vasu, tornou-se um discípulo de Vrihaspati e logo veio a ser o principal dos seus discípulos. Admitido como tal, ele começou a estudar aos pés de seu preceptor aquela ciência que foi composta pelos 7 rishis, quem eram também conhecidos pelo nome de Kshatras e Kandins. Com a alma purificada de todos os tipos de males por sacrifícios e outros ritos religiosos, ele governou a terra como Indra governando o céu. O rei ilustre realizou um grande sacrifício de cavalo no qual seu preceptor Vrihaspati tornou-se o Ota. Os próprios filhos de Prajapati Brahma, isto é, Ekata, Dvita e Trita, se tornaram os Sadasias naquele sacrifício. O Otrita quis despejar libações no fogo sacrificial recitando mantras. Sadasias são pessoas que vigiam o sacrifício, isto é, cuidam para que as ordenanças das escrituras sejam cumpridas devidamente. Haviam outros também que vieram a ser Sadasias naquele sacrifício, isto é, Danusha, Raivya, Arvavasu, Parvavasu, o Rishi Medatiti, o grande Rishi Tandya, o abençoado Rishi Santi, também chamado de Vedasaras, o principal dos Rishis, isto é, Kapila, que era o pai de Saliotra, o primeiro Kalpa, Titiri, o irmão mais velho de Vaisapayana, Kanva, e Devautra, ao todo formando 16. Naquele sacrifício grandioso, ó monarca, todos os artigos necessários foram reunidos. Nenhum animal foi morto nele. O rei tinha ordenado assim. Ele era cheio de compaixão. De mente pura e generosa, ele tinha rejeitado todos os desejos, e conhecia bem todos os ritos. Todos os requisitos daquele sacrifício consistiam nos produtos da selva. O antigo deus dos deuses Ari, ficou muito satisfeito com o rei por causa daquele sacrifício. Incapaz de ser visto por alguém mais, o deus sublime se mostrou para seu devoto. Aceitando a parte oferecida a ele por cheirar seu aroma, ele mesmo pegou por odasa. Manteiga clarificada oferecida em sacrifícios, com bolos de cevada em pó molhados nela. O grande deus pegou as oferendas sem ser visto por ninguém. Nisto, Vrihaspati ficou zangado. Pegando a concha ele a arremessou com violência para o céu, e começou a derramar lágrimas de raiva. Dirigindo-se ao rei Parishara ele disse: aqui, eu coloco isto como a parte de Narayana das oferendas sacrificais. Sem dúvida, ele a pegará diante de meus olhos. Yudhishthira disse: no grande sacrifício de Parishara, todas as divindades apareceram em suas respectivas formas para pegar suas partes das oferendas sacrificais e foram vistas por todos. Porque aqui somente o pujante Arya agiu de outra maneira por pegar sua parte invisivelmente. Bhishma continuou: quando Vrihaspati cedeu à cólera, o grande rei Vasu e todos os seus Sadasias procuraram pacificar o grande Rishi. Calmos, todos eles se dirigiram a Vrihaspati, dizendo: não cabe a te ceder a raiva. Nesta era Krita, a raiva a qual tu deste vazão não deve ser característica de ninguém. A grande divindade para quem a parte das oferendas sacrificais foi designada por ti, é ela mesma livre de raiva. Ele não pode ser visto por nós ou por ti, ó Vrihaspati. Somente pode vê-lo aquele para quem ele se torna benevolente.
Então os rishis Ekata, Dvita e Trita, que conheciam bem a ciência de moralidade e deveres compilados pelos 7 rishis, se dirigiram àquele conclave e começaram a seguinte narração. Nós somos os filhos de Brahman, gerados por um decreto de sua vontade e não da maneira comum. Uma vez nós nos dirigimos para o norte para obtermos o que é para o nosso maior bem. Tendo praticado penitências por milhares de anos e adquirido grande mérito ascético, nós também permanecemos sobre somente um pé como estacas fixas de madeira. O país onde nós passamos pelas mais austeras das penitências está localizado ao norte das montanhas de Meru e nas margens do Oceanos de Leite. O objetivo que nós tínhamos em mente era ver o divino Narayana em sua própria forma. Após a conclusão de nossas penitências e depois que nós tínhamos realizado as abluções finais, uma voz incorpórea foi ouvida por nós, ó pujante Vrihaspati, ao mesmo tempo profunda como aquela das nuvens extremamente suave, e que enchia o coração de alegria. A voz disse, ó Brahmanas, vocês têm realizado bem essas penitências com almas alegres. Devotados a Narayana, vocês procuram saber como vocês podem conseguir contemplar aquele Deus de grande pujança. Nas margens norte do Oceanos de Leite há uma ilha de grande esplendor chamada pelo nome de Ilha Branca. Os homens que habitam aquela ilha têm compleições tão brancas quanto os raios da lua e são devotados a Narayana. Devotos daquele principal de todos os seres, eles são dedicados a ele com todas as suas almas. Eles todos entram naquela divindade ilustre e eterna de 1000 raios. Eles são desprovidos de sentidos. Eles não subsistem de algum tipo de alimento. Seus olhos não piscam. Seus corpos sempre emitem uma fragrância. De fato, os habitantes da Ilha Branca creem e adoram somente um Deus. Vão para lá, ó ascetas, pois lá eu tenho me revelado. Todos nós, ouvindo estas palavras incorpóreas, procedemos ao país descrito pelo caminho indicado. Avidamente desejosos vê-lo e com nossos corações cheios dele, nós finalmente chegamos naquela grande ilha chamada de Ilha Branca. Chegando lá, nós não podíamos ver nada. De fato, nossa vista foi cegada pela energia da grande divindade e consequentemente nós não podíamos vê-lo. Nisto, devido à graça do próprio grande Deus, surgiu em nossas mentes a ideia de que alguém que não tivesse praticado penitências suficientes não poderia ver Narayana rapidamente. Sob a influência dessa ideia nós mais uma vez nos dirigimos à prática de algumas austeridades severas, adequadas ao tempo e lugar, por 100 anos. Após a conclusão de nossos votos, nós vimos vários homens de feições auspiciosas. Todos eles eram brancos e pareciam com a lua em cor e possuíam todos os sinais de bem-aventurança. Suas mãos estavam sempre unidas em oração. Os rostos de alguns estavam virados para o norte e de alguns para o leste. Eles estavam engajados em pensar silenciosamente em Brahma. Yapa significa a recitação silenciosa de certos mantras sagrados, ou do nome de alguma divindade. No caso dos habitantes da Ilha Branca, a recitação silenciosa não era a recitação de mantras ou palavras, mas era uma meditação no Brahma incorpóreo. O yapa realizado por aquelas pessoas de grande alma era um yapa mental e não consistia na real recitação de quaisquer mantras em palavras. Por seus corações estarem totalmente fixados sobre ele, Ari ficou muito satisfeito com eles. A refulgência que era emitida por cada um daqueles homens parecia, ó o principal dos ascetas, o esplendor que Surya assume quando chega a hora da dissolução do universo. De fato, nós pensamos que a ilha era o lar de toda a energia. Todos os habitantes eram perfeitamente iguais em energia. Não havia superioridade ou inferioridade lá entre eles. Nós então repentinamente vimos mais uma vez surgir uma luz que parecia ser a refulgência concentrada de 1000 sóis, ó Vrihaspati. Os habitantes, se reunindo, correram em direção àquela luz, com mãos unidas em atitude reverente, cheios de alegria, e proferido somente a palavra Namas, nós te reverenciamos. Nós então ouvimos um barulho muito alto proferido por todos eles juntos. Parecia que aqueles homens estavam empenhados em oferecer um sacrifício para o grande Deus.
Com relação a nós, nós ficamos de repente privados de nossos sentidos por sua energia. Desprovidos de visão e força e todos os sentidos, nós não podíamos ver ou sentir nada. Nós somente ouvimos um volume alto de som proferido pelos habitantes reunidos. Ele dizia: vitória para ti, ó alto de olhos como pétalas de lótus. Saudações a ti, ó o Criador do Universo. Saudações a ti, ó Orishikesha, ó o principal dos seres, ó tu que és o primogênito. Este mesmo foi o som que nós ouvimos, proferido claramente e de acordo com as regras de ortoepia. A ciência de ortoepia é um dos angas membros dos Vedas. Os Vedas eram sempre cantados melodiosamente. A ciência de ortoepia era cultivada pelos rishis com grande cuidado. Enquanto isso, uma brisa, fragrante e pura, soprou, portando perfumes de flores celestes, e de certas ervas e plantas que eram de utilidade na ocasião. Aqueles homens, dotados de grande devoção, possuidores de corações cheios de reverência, conhecedores das ordenanças prescritas no Pancharatra, estavam então cultuando a grande divindade com a mente, as palavras, e as ações. O Panchakala, ou Pancharatra, ou Sattvatas Vidhi, significa certas ordenanças prescritas por Narada e outros rishis a respeito do culto de Narayana. Sem dúvida, Arya apareceu naquele local de onde surgiu o som que nós ouvimos. Em relação a nós, entorpecidos por sua ilusão, nós não pudemos vê-lo. Depois que a brisa tinha parado e o sacrifício tinha terminado, nossos corações ficaram agitados com ansiedade, ó o principal da linhagem de Angira. Enquanto nós ficamos entre aqueles milhares de homens, todos os quais eram de descendência pura, ninguém nos honrou com um olhar rápido ou aceno de cabeça. Aqueles ascetas, todos os quais eram alegres e cheios de devoção e que estavam todos praticando o estado de espírito Brahma, não mostraram qualquer tipo de sentimento por nós. O sentido é este: como todos eles estavam praticando aquele estado de espírito o qual parece Brahma, eles não nos consideraram, isto é, nem nos honraram nem nos desonraram. Nós estávamos extremamente cansados. Nossas penitências tinham nos emaciado. Naquele momento, um ser incorpóreo dirigiu-se a nós do céu e nos disse estas palavras: esses homens brancos, que são desprovidos de todos os sentidos externos, são capazes de ver Narayana. Somente aquelas principais das pessoas regeneradas a quem estes homens brancos honraram com seus olhares se tornam competentes para ver o grande Deus. Voltem, ó Omunis, para o lugar de onde vocês vieram. Aquela grande divindade não pode nem ser vista por alguém que é desprovido de devoção. Incapaz de ser visto por causa de sua refulgência deslumbrante, aquela divindade ilustre pode ser contemplada somente por aquelas pessoas que no decorrer de longas eras conseguiram se devotar totalmente e unicamente a ele. Ó principais dos regenerados, vocês têm um grande dever para realizar. Depois do término desta era Krita, quando a era Treta vier no transcurso do ciclo Vivasvati, uma grande calamidade surpreenderá os mundos. Ó Omunis, vocês então terão que se tornar os aliados das divindades para dissipar aquela calamidade. Tendo ouvido estas palavras notáveis que eram doces como néctar, nós logo voltamos para o lugar que nós desejávamos, pela graça daquela grande divindade. Quando mesmo com a ajuda de tais penitências austeras e de oferendas devotamente dadas em sacrifícios nós falhamos em ter uma visão da grande divindade, como, de fato, você pode esperar vê-lo tão facilmente? Narayana é um grande ser, ele é o Criador do Universo. Ele é adorado em sacrifícios com oferendas de manteiga clarificada e outros alimentos ofertados com a ajuda de mantras védicos. Ele não tem início nem fim. Ele é imanifesto. Ambos, as divindades e os Danavas, adoram a ele. Induzido por estas palavras faladas por Hekata e aprovadas por seus companheiros, isto é, Divita e Trita, solicitado também pelos outros Sadasias, o generoso Vrihaspati levou aquele sacrifício a uma conclusão depois de oferecer devidamente as adorações habituais para as divindades. O rei Parishara também, tendo completado seu grandioso sacrifício, começou a governar seus súditos justamente. Finalmente, rejeitando seu corpo, ele ascendeu para o céu.
Depois de algum tempo, pela maldição dos Brahmanas, ele caiu daquelas regiões de felicidade e desceu profundamente nas entranhas da terra. O rei Vasu, o tigre entre monarcas, era sempre devotado à religião verdadeira. Embora caído profundamente nas entranhas da terra, sua dedicação à virtude não diminuiu. Sempre devotado a Narayana, e sempre recitando mantras sagrados tendo Narayana como sua divindade, ele mais uma vez ascendeu para o céu pela graça de Narayana. Ascendendo das entranhas da terra, o rei Vasu, pelo fim muito elevado que ele alcançou, procedeu para um local que é superior até a região do próprio Brahman. Capítulo 338. Rei Parishara cai do céu, e emancipação final. Yudhishthira disse: quando o grande rei Vasu era tão completamente devotado a Narayana, por que razão então ele caiu do céu e por que também ele teve que descer abaixo da superfície da terra? Bhishma disse: em relação a isto é citada uma velha narrativa, ó Bharata, de uma conversa entre os rishis e os deuses. Os deuses, uma vez, se dirigindo a muitos dos principais brahmanas, disseram a eles que sacrifícios deveriam ser realizados por oferecer ajas como vítimas. Pela palavra aja deve ser entendido a cabra e nenhum outro animal. Os rishis disseram: o Shruti védico declara que em sacrifícios as oferendas devem consistir em sementes vegetais. Sementes são chamadas de ajas. Não cabe a vocês matar cabras. Ó divindades, não pode ser a religião de pessoas boas e justas aquela na qual a matança de animais é prescrita. Esta, também, é a era Krita. Como animais podem ser massacrados nesta época de retidão? Bhishma continuou: enquanto estava ocorrendo esta conversa entre os rishis e as divindades, aquele principal dos reis, isto é, Vasu, foi visto vir por aquele caminho. Dotado de grande prosperidade, o rei estava se aproximando pelo firmamento, acompanhado por suas tropas, veículos e animais. Vendo o rei Vasu chegando àquele local através dos céus, os brahmanas se dirigiram às divindades e disseram: este removerá nossas dúvidas. Ele realiza sacrifícios. Ele é generoso em fazer doações. Ele sempre procura o bem de todas as criaturas. Como, de fato, o grandioso Vasu falará de outra maneira. Tendo falado assim uns para os outros, as divindades e os rishis se aproximaram rapidamente do rei Vasu e o questionaram, dizendo: ó rei, com o que alguém deve realizar sacrifícios? Ele deve sacrificar com a cabra ou com ervas e plantas? Dissipe esta nossa dúvida. Nós te constituímos nosso juiz nessa questão. Assim endereçado por eles, Vasu uniu suas mãos em humildade e disse para eles: digam-me realmente, ó principais dos brahmanas, qual opinião é nutrida por vocês nesse assunto? Os rishis disseram: a opinião nutrida por nós, ó rei, é que sacrifícios devem ser realizados com grãos. As divindades, no entanto, afirmam que sacrifícios devem ser realizados com animais. Julgue entre nós e nos diga qual destas opiniões é correta. Bhishma continuou: sabendo qual era a opinião das divindades, Vasu, movido por predileção por eles, disse que sacrifícios deveriam ser realizados com animais. A esta resposta, todos os rishis, dotados do esplendor do sol, ficaram muito zangados. Dirigindo-se a Vasu, que estava sentado em seu carro e que tinha erradamente tomado o lado das divindades, eles disseram para ele: já que tu tomaste erroneamente o lado das divindades, caía do céu. Desse dia em diante, ó monarca, tu perderás o poder de viajar pelo céu. Por causa da nossa maldição, tu cairás profundamente abaixo da superfície da terra. Depois que os rishis tinham dito estas palavras, o rei Parishara caiu imediatamente, ó monarca, e afundou em um buraco na terra. Por ordem, no entanto, de Narayana, a memória de Vasu não o deixou. Para a boa sorte de Vasu, as divindades, aflitas pela maldição pronunciada sobre ele pelos brahmanas, começaram a pensar ansiosamente quanto a como aquela maldição poderia ser neutralizada. Elas disseram: este rei de grande alma foi amaldiçoado por nossa causa. Nós, habitantes do céu, devemos nos unir para fazer o que é bom para ele em retribuição pelo que ele tem feito por nós.
Tendo decidido isso rapidamente em suas mentes com a ajuda de reflexão, as divindades procederam para o local onde o rei Uparishara estava. Chegando em sua presença, elas se dirigiram a ele, dizendo: Tu és devotado ao grande Deus dos Brahmanas, isto é, Narayana. Aquele grande Senhor das divindades e dos Asuras, satisfeito contigo, te salvará da maldição pronunciada sobre ti. É apropriado, no entanto, que os Brahmanas de grandes almas sejam honrados. Na verdade, ó o melhor dos reis, as penitências deles devem produzir resultados. Isto é, como eles te amaldiçoaram, a maldição deles deve frutificar. Tu não deves fazer alguma coisa que possa ter o efeito de anular aquela maldição. De fato, tu já caíste do céu sobre a terra. Nós desejamos, no entanto, ó o melhor dos reis, te favorecer em um aspecto. Enquanto tu, ó o impecável, morares neste buraco, tu receberás o devido sustento, pela nossa bênção. Aquelas faixas de manteiga clarificada que brahmanas com mentes concentradas despejam em sacrifícios em acompanhamento com mantras sagrados, e que são chamadas pelo nome de Vasudhara, serão tuas, por nosso cuidado por ti. De fato, fraqueza ou angústia não te tocarão. Até hoje, em muitos ritos religiosos, essas faixas de ghee são despejadas com mantras sendo recitados. Elas são chamadas de Vasudhara e são derramadas pela superfície de uma parede. Primeiro, uma linha ondulada de vermelho é desenhada horizontalmente na parede. Então 7 manchas são feitas sob aquela linha. Então, com a concha sacrificial, o ghee é despejado de cada uma das manchas de tal maneira que uma listra espessa é derramada pela parede. O comprimento daquelas listras é geralmente de 3 a 4 pés e sua largura cerca da metade de 1 polegada. Enquanto residires, ó o Rei dos Reis, no buraco da terra, nem fome nem sede te afligirão, pois tu beberás aquelas faixas de manteiga clarificada chamadas Vasudhara. Tua energia também continuará sem diminuir. Em consequência também deste nosso benefício que nós te concedemos, o Deus dos deuses, Narayana, ficará satisfeito contigo, e ele te levará daqui para a região de Brahman. Tendo concedido esses benefícios para o rei, os habitantes do céu, como também todos aqueles rishis possuidores de riqueza de penitências, voltaram todos para seus respectivos lugares. Então Vasu, ó Bharata, começou a adorar o Criador do Universo e a recitar em silêncio aqueles mantras védicos sagrados que tinham saído da boca de Narayana antigamente. Embora residindo em uma cova da terra, o rei ainda assim adorou Ari, o Senhor de todas as divindades, nos 5 sacrifícios bem conhecidos que são realizados 5 vezes todos os dias, ó o matador de inimigos. Por causa daquelas adorações, Narayana, também chamado Ari, ficou muito satisfeito com ele que assim se mostrou ser totalmente devotado a ele, por confiar nele totalmente como seu único amparo, e que tinha subjugado completamente seus sentidos. O ilustre Vishnu, aquele dador de benefícios, então se dirigindo a Garuda de grande velocidade, aquela principal das aves, que o servia como seu empregado, disse estas palavras agradáveis. Ó o principal das aves, ó tu que és altamente abençoado, escute o que eu digo. Há um grande rei de nome Vasu que é de alma justa e votos rígidos. Pela ira dos Brahmanas, ele caiu em uma cova da terra. Os Brahmanas foram honrados suficientemente, pois sua maldição produziu resultado. Vá até aquele rei agora. Por minha ordem, ó Garuda, vá até aquele principal dos reis, o Parishara, que está agora residindo em um buraco na terra e que não pode mais viajar pelo céu, e o traga sem demora para o firmamento. Ouvindo estas palavras de Vishnu, Garuda, estendendo suas asas e se movendo com a velocidade do vento, entrou naquele buraco na terra no qual o rei Vasu estava vivendo. Erguendo o rei repentinamente, o filho de Vinata subiu ao céu e lá soltou o rei de seu bico. Naquele momento, o rei Uparishara adquiriu novamente sua forma celestial e reentrou na região de Brahman. Foi dessa maneira, ó o filho de Kunti, que aquele grande rei, primeiro caiu pela maldição dos Brahmanas por uma falha de palavra, e mais uma vez ascendeu para o céu por ordem do grande Deus Vishnu. Somente o pujante Senhor Ari, aquele principal de todos os seres, foi cultuado devotamente por ele.
Foi por aquele culto dedicado que o rei conseguiu escapar logo da maldição pronunciada sobre ele pelos Brahmanas e recuperar as regiões felizes de Brahman. Bhishma continuou: eu assim te disse tudo a respeito da origem dos filhos espirituais de Brahman. Ouça-me com total atenção, pois eu agora narrarei para ti como o Rishi Celeste Narada procedeu antigamente para a Ilha Branca. Capítulo 339. Narada vai para a Ilha Branca em peregrinação. Bhishma disse: chegando ao vasto reino chamado de Ilha Branca, o Rishi ilustre viu aqueles mesmos homens brancos possuidores de esplendor lunar dos quais eu já te falei. Adorado por eles, o Rishi os adorou em retorno por inclinar sua cabeça e reverenciando-os em sua mente. Desejoso de ver Narayana, ele começou a residir lá, engajado atentamente na recitação silenciosa de mantras sagrados para ele, e cumprindo votos do tipo mais difícil. Com mente concentrada, o Rishi regenerado, com braços erguidos, permaneceu em yoga, e então cantou o seguinte hino para o Senhor do Universo, ele, isto é, que é ao mesmo tempo a alma dos atributos e desprovido de todos os atributos. Narada disse: saudações a ti, ó Deus dos deuses, ó tu que és livre de todas as ações. Tu és aquele que é desprovido de todos os atributos, que é a testemunha de todos os mundos, que é chamado de Kshetrajna, que é o principal de todos os seres, que é infinito, que é chamado de Purusha, que é o grandioso Purusha, que é o principal de todos os Purushas, que é a alma dos três atributos, que é chamado de o principal, que é Amrita Nectar, que é chamado de imortal, que é chamado de Anantasesha, que é espaço, no sentido de não ser modificado, assim como o espaço é uma entidade que não pode ser modificada de nenhum modo, que não tem início, que é manifesto e imanifesto como coisas existentes e não existentes, que é citado como tendo seu lar na verdade, isto é, que está manifestado sem qualquer modificação, tudo mais sendo modificações de ti mesmo, que é o primeiro dos deuses. Narayana, que é o dador de riqueza ou dos frutos das ações, identificado com Daksha e outros senhores da criação, que é o Asvata e outras árvores grandes, que é o Brahman de 4 cabeças, que é o senhor de todos os seres criados, que é o senhor da palavra, isto é, de quem a palavra fluiu, ou que é Vrihaspati, o sacerdote celeste, tão famoso por sua erudição e inteligência, que é o senhor do universo ou Indra, que é a alma que permeia tudo, que é o sol, que é o ar chamado Prana, que é o senhor das águas Varuna, que é identificável com o imperador ou o rei, que é identificável com os regentes dos vários pontos do horizonte, que é o refúgio do universo quando ele é dissolvido na destruição final, que é não revelado, que é o dador dos Vedas para Brahman, que é identificável com os sacrifícios e estudos védicos realizados por Brahmanas com a ajuda dos seus corpos, que é identificável, classes principais das divindades, que é cada uma das 4 classes, que é possuidor de refulgência, que é possuidor de refulgência grandiosa, que é aquele para quem as 7 maiores oferendas em sacrifícios são apresentadas com Gayatri e outros mantras sagrados, que é Yama, que é Chitragupta e os outros servidores de Yama, que é chamado de a esposa de Yama, que é aquela classe das divindades chamada Tushita, que é aquela outra classe chamada Matushita, que é um moinho universal, morte, que é o desejo e todas as doenças que foram criadas para ajudar a chegada da morte, que é saúde e liberdade de doença, que está sujeito a desejo e paixões, que está livre da influência do desejo e paixões, que é infinito como manifestado em espécies e formas, que é aquele que é castigado, que é aquele que é o castigador, que é todos os sacrifícios menores como Agni-hotra e outros, que é todos os sacrifícios maiores como aqueles chamados Brahma, etc. Que é todos os Ritvijas, que é a origem de todos os sacrifícios, isto é, os Vedas, que é fogo, que é o próprio coração de todos os sacrifícios, isto é, os mantras e hinos proferidos neles, que é aquele que é louvado em sacrifícios, que aceita aquelas partes das oferendas sacrificais que são oferecidas para ele, que é a encarnação dos 5 sacrifícios, que é um criador das 5 seções ou divisões de tempo, isto é, dia, noite, mês, estação e ano, que
que é incapaz de ser compreendido exceto por aquelas escrituras que são chamadas de Pancharatra, que nunca recua diante de alguma coisa, que é invicto, que é somente sem um corpo físico, que é conhecido somente por nome, que é o Senhor do próprio Brahman, que completou todos os votos e observâncias mencionados nos Vedas, isto é, que realizou o Avabrita ou banho final após a conclusão de todos os votos e observâncias e sacrifícios, que é o Ansa portador do bastão triplo, que é um Parama-Ansa desprovido do bastão, que é o principal de todos os sacrifícios, que é Sankhya Yoga, que é a encarnação da filosofia Sankhya, que mora em todos os em cada coração, que reside em todos os sentidos, que flutua nos oceanos de água, que vive nos Vedas, que jaz no lótus a imagem do ovo de onde o universo surgiu, que é o Senhor do universo, e cujas tropas vão a todos os lugares para proteger seus devotos. Tu tomas nascimento como todas as criaturas. Tu és a origem do universo de todas as criaturas. Tua boca é fogo. Tu és aquele fogo que percorre as águas do oceano, saindo todo o tempo de uma cabeça equina. Tu és a manteiga santificada que é despejada no fogo sacrificial. Tu és o motorista do carro, fogo ou calor que impele o corpo e o faz viver e crescer. Tu és Vashat. Tu és a sílaba Om. Tu és penitências. Tu és mente. Tu és Chandramas. Tu santificas a manteiga sacrificial. Tu és o sol. Tu és os Ditgajas, elefantes que estão posicionados nos 4 pontos cardeais do horizonte. Tu iluminas os pontos cardeais do horizonte. Tu iluminas os pontos secundários também. Tu és a cabeça equina. Tu és os primeiros 3 mantras do Rig Veda. Tu és o protetor das várias classes de homens, isto é, Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas e Sudras. Tu és os 5 fogos, começando com Garapatya. Tu és aquele que tem acendido 3 vezes o fogo sacrificial chamado Nashi. Isto é, tu tens realizado sacrifícios. Tu és o refúgio dos 6 membros. Os Vedas têm 3 membros ou divisões. Tu és o principal daqueles Brahmanas que estão empenhados em cantar os samas em sacrifícios e outros ritos religiosos. Tu és Pragjyotish, um samã específico. Isto é, tu és o principal dos samanas, e tu és aquele que canta o primeiro samã. Tu és o cumpridor daqueles votos que dependem dos Vedas e que são cumpridos por cantores de samanas. Tu és a encarnação do Upanishad, chamado pelo nome de Atharvasidas. Tu és aquele que é o tópico das 5 principais escrituras, isto é, aquelas que concernem ao culto de Surya, de Shakti, de Ganesha, de Shiva e de Vishnu. Tu és chamado de o preceptor que subsiste somente da espuma da água. Tu és um Valikilya. Tu és a encarnação daquele que não decaiu do yoga. Tu és a encarnação da correção de julgamento de raciocínio. Tu és o início dos yugas, tu és o meio dos yugas e tu és seu fim. Tu és a Kandala Indra. Tu és os 2 rishis Prashina Garba e Kausika. Tu és Purustuta, tu és Purouta, tu és o artífice do universo. Tu tens o universo como tua forma. Teus movimentos são infinitos. Teus corpos são infinitos. Tu és sem fim e sem início, e sem meio. Teu meio é imanifesto. Teu fim é imanifesto. Tu tens votos como tua residência. Tu resides no oceano. Tu tens teu lar na fama, nas penitências, no autodomínio, na prosperidade, no conhecimento, nas grandes realizações, e em tudo que pertence ao universo. Tu és Vasudeva. Tu és o concessor de todos os desejos. Tu és Hanuman que carregou Rama em seus ombros. Tu és o grande sacrifício de cavalo. Tu recebes tua parte nas oferendas feitas em grandes sacrifícios. O comentador explica que por Mayajna, grande sacrifício, quer-se dizer yoga. A alma jiva é como a libação derramada no sacrifício, pois por meio de yoga a alma jiva é aniquilada e fundida à alma suprema. Tu és o concessor de bênçãos, de felicidade, de riqueza. Tu és devotado a Ari. Tu és a restrição dos sentidos. Tu és votos e observâncias. Tuas mortificações severas, tuas mortificações muito severas. Tu és aquele que pratica votos e ritos religiosos e outros ritos pios. Tu estás livre de todos os erros. Tu és um Brahmacharin. Tu tomaste nascimento no útero de Prisne. Tu és aquele de quem tem fluído todos os ritos e ações védicas.
Tu és não nascido. Tu permeias todas as coisas. Teus olhos estão sobre todas as coisas. Tu não deves ser apreendido pelos sentidos. Tu não estás sujeito à deterioração. Tu és possuidor de grande pujança. Teu corpo é vasto de modo inconcebível. Tu és santo, tu estás além do alcance da lógica ou razão. Tu és incognoscível. Tu és a principal das causas. Tu és o Criador de todas as criaturas e tu és seu destruidor. Tu és o possuidor de vastos poderes de ilusão. Tu és chamado de Kshitrazikandim. Tu és o dador de benefícios. Tu és o recebedor da tua parte das oferendas sacrificais. Tu obtiveste o mérito de todos os sacrifícios. Tu és aquele que está livre de todas as dúvidas. Tu és onipresente. Tu és da forma de um Brahmana. Tu és amigo dos Brahmanas. Tu tens o universo como tua forma. Tua forma é muito vasta. Tu és o maior amigo. Tu és bondoso para todos os teus devotos. Tu és a grande divindade dos Brahmanas. Eu sou teu discípulo devotado. Eu estou desejoso de te ver. Saudações a ti que és da forma da emancipação.